Olá, tudo bom, pessoal? Hoje, durante nossa aula, eu solicitei que vocês realizassem as atividades da página 6 e 7 e a tarefa número 19. Hoje, durante a aula ainda, eu observei que todos vocês já concluíram a página número 6. Portanto, eu vou iniciar nossa videoaula a partir da página 7, certo? Então, vamos lá. Exercício número 2 fala assim: indique as medidas dos lados dos quadrados. Então, é para indicar a medida dos lados dos quadrados. Então, aqui eu tenho um quadrado, esse amarelo, né? Essa figura amarela é um quadrado, e é para a gente indicar essa medida que é ao lado, e o produto notável que representa a área de cada uma delas. Então, nós já estudamos que, se a gente quer descobrir, então, observem aqui, eu tenho um quadrado, e aqui eu tenho um outro quadrado. A partir do cálculo da raiz desse quadrado, eu determino um lado, né? Então, nós já estudamos que a raiz quadrada da área é igual ao lado de um quadrado. Então, se eu quiser saber quanto vale o lado desse quadrado, eu devo calcular a raiz quadrada da área dele. Então, eu vou calcular raiz quadrada da área, que é igual a x ao quadrado, e aí eu posso chegar à conclusão que o lado desse quadrado, somente desse quadrado aqui, tá? É igual a x. Então, aqui vale x, e aqui, na parte de baixo, vale x também. O outro quadrado que eu posso observar aqui é o 169. Então, determinando a raiz quadrada de 169, eu chego à conclusão que ela é igual a 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 é igual a 169. Ou seja, esse pedacinho menor aqui, ele é equivalente a 13. Então, eu tenho aqui 13, 13, x e x. E agora, aqui eu tenho um retângulo. A área do retângulo é dada pela base vezes altura, ou comprimento vezes largura, como vocês preferirem. E aqui ele tem a mesma medida, tá vendo que aqui vale 13, se aqui vale 13, aqui embaixo vale 13 também. Aí, se aqui vale x, desse lado vale x também, ó. X vezes 13 é igual a 13x. E aqui a mesma coisa, se aqui vale x, aqui em cima vai valer x também. Então, agora a gente já determinou a medida de todos os lados, certo? Aqui vale 13 também. A gente já determinou a medida de todos os lados. E agora quer saber o produto notável. Qual é o produto notável que representa a área? Então, a área é dado pelo lado ao quadrado. A área de um quadrado. Nesse caso, o lado é igual a 13 mais x. Então, o produto notável vai ser igual a 13 mais x, que é o valor que tem um lado deste quadrado aqui, que vai ser igual a 13 mais x elevado ao quadrado. E esse aqui é o produto notável que representa a área deste quadrado. Vamos para o próximo agora. Então, aqui eu tenho o quadrado e o quadrado. Então, eu vou calcular raiz quadrada de 4x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, e raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Portanto, neste quadrado aqui, eu tenho 2x deste lado e 2x desse outro lado aqui. Esse próximo quadrado, o menor, é raiz quadrada de 100. O valor da raiz quadrada de 100 é igual a 10. Portanto, eu sei que aqui vale 10 e aqui também vale 10. Agora, observando, eu sei que se aqui, daqui até aqui, vale 2x, na parte de cima também vai valer 2x. Daqui até aqui vale 2x, então aqui também vai valer x. E daqui até aqui vale 10, então aqui vai valer 10 também. E aí, a área. Então, a área desse quadrado é igual a L ao quadrado. O lado desse quadrado é igual a 10 mais 2x. Então, o produto notável que representa a área deste quadrado é igual a 10 mais 2x elevado ao quadrado. Vamos para o próximo, vamos determinar a área desse primeiro quadrado aqui. Então, este quadrado vale x ao quadrado, a área. Portanto, o lado dele é igual a x. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Se aqui vale x, aqui também vale x. Se aqui vale x, lá em cima também vale x. Beleza, agora eu vou determinar a área desse quadradinho menor. Então, eu vou fazer raiz quadrada de 36y ao quadrado. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, y, expoente índice cancela, então é igual a 6y. Logo, esse pedacinho aqui vale 6y, esse outro pedacinho também vale 6y, e esse outro pedacinho também vale 6y. A área desse quadrado vai ser dada por L ao quadrado, ou seja, o lado desse quadrado é igual a x mais 6y, então eu vou ter aqui x mais 6y elevado ao quadrado. Muito bem, vamos para o próximo exercício agora, atividade 3, que fala assim. Escreva abaixo o seguinte polinômio, o quadrado de um número natural. Então, o quadrado de um número natural. Ou seja, não sei que número que é, eu chamo ele de x ao quadrado. Adicionado, então é mais. Ao produto de 2, produto de 2. Então, é um número que eu faço produto, que é uma multiplicação de 2, por esse próprio número, que é o x, que a gente não sabe qual é, por esse número adicionado a 1. Então, ainda somado a 1,
é igual a 25. E aí, o exercício pede qual é o número se o resultado é igual a 25. Então, qual é esse número x, certo? Então, vamos começar reduzindo, escrevendo o produto notável dessa expressão aqui, né, desse trinômio. Então, para isso, eu vou determinar a raiz quadrada de x ao quadrado, que é igual a x, e a raiz quadrada de 1, que é igual a 1, beleza? Então, aqui eu tenho x e 1, ou seja, esse trinômio é equivalente a x mais 1, por que mais? Porque aqui é mais. X mais 1 elevado ao quadrado, e isto aqui é igual a 25. Agora, gente, para solucionar, para determinar o valor de x, vocês precisam pegar esse expoente aqui, que é o 2, e passar para o outro membro da igualdade em forma de raiz. Então, vai ficar x mais 1 igual a raiz quadrada de 25. Então, esse expoente, que era 2, passou para o outro membro da igualdade com operação inversa, que é a raiz quadrada de 25. Então, seguindo aqui com a resolução, x mais 1 vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Agora, eu tenho mais 1 no primeiro membro da igualdade, passo para o segundo membro, vai ficar que x é igual a 5, menos 1, x vai ser igual a 4, essa é a resposta do exercício número 3. E agora, vamos para o exercício número 4, que fala assim, o que são trinômios quadrados perfeitos? Dê um exemplo. Então, pessoal, trinômios quadrados perfeitos são números que formam quadrados perfeitos. Então, trinômios perfeitos são trinômios que formam quadrados perfeitos. Exemplo. Então, eu posso dizer, aqui tem vários exemplos, né, aqui no livro. Então, eu posso dizer que essa expressão aqui, por exemplo, ela é um trinômio perfeito, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1 é um trinômio perfeito. Por quê? Porque se eu pegar o primeiro número mais a raiz quadrada do primeiro número mais a raiz quadrada do segundo número e elevar ao quadrado, eu formo aqui um valor que forma o lado de um quadrado perfeito, certo? Exercício número 5 agora. De que grau o trinômio x mais 6 grau? Gente, para vocês determinarem o grau de uma expressão algébrica, vocês têm que olhar o maior expoente, o valor do maior expoente. Então, qual é o maior número que eu tenho aqui em um expoente? É o 6. Então, esse aqui é um trinômio do grau 6. Tudo bem? Ele é um quadrado perfeito? Por quê? Então, vamos ver. Raiz quadrada, vou determinar a raiz quadrada do primeiro e do último número, e depois eu vou fazer a multiplicação entre esses valores para ver se eu tenho aqui este valor, que é o valor central. Isso significa que ele é um trinômio que forma um quadrado perfeito. Então, vamos analisar. Então, primeiro eu vou calcular raiz quadrada de x elevado a 6, certo? Então, lembrando que eu faço 6 dividido por 2, ou simplifico esses dois valores por 2, que vai ficar igual a x elevado a 3. Essa é a resposta. Depois, raiz quadrada de 1, que será igual a 1. Ou seja, este número aqui, escrito na forma de produto notável, ele fica igual a x mais x ao cubo, ó, x ao cubo mais 1. Aí, eu fecho aqui e elevo ao quadrado. Vamos ver se ele forma um trinômio perfeito? Para ele formar um trinômio perfeito, eu tenho que fazer 1 vezes 3 vezes 2, e o resultado tem que ser igual ao número que está aqui no meio. Então, eu faço 1 vezes x ao cubo é igual a x ao cubo. X ao cubo vezes 2 é igual a 2x ao cubo. Portanto, sim, ele forma um trinômio perfeito. Por quê? Porque quando a gente multiplica todos os valores, a gente chega nessa conclusão. Porque, no caso, x ao cubo mais 1 vezes x ao cubo mais 1 é igual a x elevado à sexta mais 2x ao cubo mais 1. Muito bem, vamos para o exercício número 6 agora, que fala assim. Para obter 4x mais 6 elevado ao quadrado, qual termo deve ser adicionado ao trinômio 16x ao quadrado mais 20x mais 36? Neste caso, gente, vocês devem desenvolver esse produto notável. Então, nós vamos desenvolver esse produto, que é 4x mais 6 elevado ao quadrado. Então, vamos desenvolver. Lembrando da fórmula, quadrado do primeiro número mais, porque aqui é mais, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo número. Então, aqui eu tenho, o primeiro valor será o 4x. Então, eu tenho aqui 4x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o valor de A, que é igual a 4x, vezes o valor de B, que é igual a 6,
mais 6 ao quadrado. Então, 4x ao quadrado é igual a 4 vezes 4, 16, x ao quadrado, 2. Mais 2 vezes 4, que é igual a 8. 8 vezes 6, que é igual a 48x, mais 6 ao quadrado, que é igual a 36. Então, agora, comparando, gente, o que tem de diferente aqui? Então, ó, 16x ao quadrado é igual a 16x ao quadrado. 36 é igual a 36. O que eu tenho de diferente? O termo que está no centro aqui. Aqui vale 20 e aqui vale 48. Então, qual é o termo que deve ser adicionado? Então, qual é o valor que eu vou juntar com 20 para o resultado ser igual a 48? Então, é fácil, né? Então, eu sei que 48, para chegar no 20, faltam 28. Portanto, eu estou falando de x, então, eu vou ter que somar com 20, eu tenho que somar o número 28 para o resultado ser igual a 48. Então, resposta deve ser adicionado 28x. Muito bem, agora vamos para o exercício 7. A gente vai ter que conferir se esses trinômios que estão aqui formam quadrados perfeitos. Então, vamos analisar um por um. Como? Calculando a raiz. Então, raiz quadrada de x é igual a x. Aqui eu tenho sinal de mais, coloco mais. Raiz quadrada de 144, 12, eleva ao quadrado. E agora vamos para a prova real. 2 vezes x, 2x, vezes 12, 24x, que é o mesmo número que está aqui no centro. Portanto, este aqui é um trinômio que forma um quadrado perfeito. Vamos para o próximo. Raiz quadrada de 64 é igual a 8, raiz quadrada de y ao quadrado é igual a y. Aqui é mais, eu coloco mais. Raiz quadrada de 25, que é 5. Vamos para a prova agora, para ver se ele vai dar igual a 80. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. 10 vezes 8y vai ser igual a 80y. Então, essa vocês marcam também. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho raiz quadrada de 4a ao quadrado, então é igual a 2a. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, raiz quadrada de a ao quadrado é igual a a. Como aqui é menos, eu coloco menos. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Vamos para a prova real. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes menos 3 é igual a menos 12, que é diferente de menos 6. Então, esse valor aqui eu não vou marcar, porque ele não forma. Vamos para o próximo. Raiz quadrada de m é igual a m. Raiz quadrada de 5 nem é uma raiz exata, né? É uma raiz com um número irracional. Então, este aqui eu já sei que ele também não vai ser assinalado. Vamos para o próximo. Raiz quadrada de 4ax ao quadrado é igual a 4ax. Raiz quadrada de b ao quadrado. Aqui é menos, eu coloco menos, vai ficar igual a menos b. Multiplicando, então aqui elevado ao quadrado, multiplicando esses números por 2. Então, 2 vezes 4 é igual a 8ax. 8ax vezes b é igual a menos 8bx. Então, aqui ficou certo, né? Deu igual a menos 8bx, menos 8abx, que é o valor que está aqui no centro. Repare que é o mesmo. Então, 2 vezes 4, 8. O 8 está aqui, mais com menos, o menos está aqui. AXB, ABX, a ordem das letras não importa. Então, aí vocês devem assinalar também. Seguindo ainda com a resolução dos exercícios, eu pedi para vocês realizarem as atividades da tarefa número 19, certo? Essa tarefa número 19 eu vou gravar para vocês em uma nova videoaula. Beijos e tchau!